segundo encontro Centro-Ajuste com oficiais de Justiça Federais de Pernambuco. Teremos como palestrantes Francisco Norberto Gomes Carneiro, oficial de Justiça do Tribunal de Justiça da Paraíba e autor do livro Oficial de Justiça, Prática Legal Autos Informatizados. A explanação dele terá como tema Autos Informatizados e Qualificação do Trabalho do Oficial de Justiça. Seja bem-vindo, doutor Francisco. Obrigado e esperamos, né, que nesse encontro de hoje a gente possa passar o maior conteúdo possível, que a gente possa aprender junto, né? Estamos aqui para aprender sempre. Muito obrigado, doutor. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o nosso palestrante Roberto, autor do livro Autos Informatizados, né, Prática Legal do Oficial de Justiça, que vai falar desse tema e também da execução de mandados durante a pandemia. Obrigado a todos. A palavra com você, Norberto. Boa noite, Max, né? Boa noite ao nosso presidente Gerson, né? Boa noite também ao aniversariante, nosso amigo Cláudio, né? A doutora Clarice, que após a minha fala vai ser a próxima palestrante, a Ed, que está fazendo esse trabalho aí, e também seu nome, Max, eu quero saudar todos os oficiais de justiça que estão assistindo, que estão participando conosco nesse momento. Gostaria também aqui de fazer uns agradecimentos iniciais, tanto ao Sindojus PB, pelo incentivo, né, sempre quando eu lanço um trabalho, o Sindojus PB tem dado um apoio muito grande, saúdo a todos na pessoa do nosso presidente, Benedito Fonseca, e também agradecer ao Sindojus RN, que também fez uma aquisição de uma quantidade de livros, os colegas do Sindojus do Distrito Federal, o Sindojus DF, e também os colegas da FENASOJAF, que entraram em contato comigo e também fizeram aquisições de exemplares para seus filiados. E a todos os colegas que já fizeram aquisição do nosso livro, esse que você mostrou, né, que fizeram aquisição do nosso livro por todo o Brasil, graças a Deus estamos com uma aceitação muito boa, né? Esse é o nosso segundo trabalho, o primeiro foi esse, né, como tem lá no nosso site, www.livroofficialjustiça.com, e deixo aqui os nossos sinceros agradecimentos. Mas hoje, né, a gente veio aqui para trabalhar uns temas que são importantes, que desde muito tempo eu já venho trabalhando e já venho criando essa situação. Mas no início, logo quando eu comecei a falar que a categoria precisa se qualificar, que a categoria precisa de novas funções, novas qualificações, a gente recebe críticas no sentido de que a gente está procurando mais trabalho para a categoria, ficam com esse entendimento fechado, né? Pessoal, infelizmente, muita gente não quer, né, aceitar a tecnologia dentro da categoria do oficial de justiça, e a gente não tem para onde correr, né? Eu sempre digo que a pandemia, o que ela fez foi o seguinte, foi só acelerar, mas a gente não pode evitar de forma alguma esse trabalho. Claro que hoje nós já trabalhamos com PJE e outras ferramentas, mas nós precisamos também, né, fazer com que o trabalho da gente, que vai ser inserido dentro do processo eletrônico, que ele também seja um trabalho bem feito e acabado, com qualidade, né? E essa qualificação que a gente fala, eu já tive, além de direito, eu sou graduado também em análise de sistema. Desenvolvi sistema durante muito tempo, antes de ser oficial de justiça, né? E me apaixonei pelo direito, fui fazer direito na Federal, e fiz especializações, fiz o mestrado, graças a Deus, e sempre os temas que eu trato, tanto nas especializações como no mestrado, foram temas voltados à função do oficial de justiça. Foi sempre temas voltados para que o oficial de justiça receba uma maior visibilidade, que o oficial de justiça seja notado como peça fundamental que é do Poder Judiciário. E alguns, não sei se vocês tiveram oportunidade de visualizar, eu coloquei um vídeo recentemente no meu canal de YouTube, e foi justamente sobre o cumprimento de mandado de forma remota. E nesse vídeo, eu fiz duas perguntas iniciais. O oficial de justiça pertence ao Poder Judiciário? O oficial de justiça é servidor do Poder Judiciário?
São perguntas bem óbvias, são perguntas que elas já têm a resposta na ponta da língua, qualquer pessoa. Mas por que é necessária essa pergunta? Essa pergunta não é para as pessoas de fora, essa pergunta é para os oficiais de justiça. Essa pergunta é para dar uma sacudida para os colegas se perceberem como membro do Poder Judiciário, como servidor do Poder Judiciário. Por que é que eu digo isso? Porque houve aí, né, a regulamentação, a uniformização dos serviços do Poder Judiciário em âmbito nacional, como foi feito na Resolução 303 do CNJ, e lá no artigo 3º, ele diz que os atendimentos presenciais estão suspensos, né, tanto por parte de juiz, como de servidores, como de estagiários e outras pessoas, né? E o que a gente percebe é que os oficiais de justiça não se sentem servidores. Ora, se a 313 é para uniformizar todo o trabalho do Poder Judiciário, por que não o oficial de justiça não pode usar os meios eletrônicos para cumprir com o seu dever legal, né? Então, justamente nesse sentido, eu fiz esse vídeo para dar uma sacudida, e graças a Deus, nós estamos chegando a 500 visualizações em pouco mais de 3 ou 4 dias que foi postado. O pessoal tem recebido de forma bem positiva e está servindo para dar uma sacudida na categoria nesse sentido, né? E veja bem, às vezes, quando o pessoal pergunta assim, Roberto, mas nós temos que esperar os tribunais a fazerem normas para nos dar mais atribuições, nos qualificar. Eu sempre digo o seguinte, olha, o primeiro trabalho de qualificação tem que começar em cada um, né? Nós temos que nos perceber. E se a gente for fazer uma leitura do atual CPC, tem situações lá que permitem que a gente faça um trabalho primoroso em cima da norma. Eu cito situações aqui, se os colegas perceberem, no artigo 154, tem lá, além das atribuições, tem dizendo lá que uma delas que a gente deve fazer é as avaliações, né? E essas avaliações, durante o transcorrer dos artigos do CPC, nós percebemos que existem umas particularidades que podem levar essa qualificação ao trabalho do oficial de justiça. Qual é? Se vocês olharem lá no artigo 872, o que é que o 872 diz? Diz que o oficial de justiça vai lavrar um laudo de avaliação, né? E o artigo 464, ela diz que a avaliação tem característica de perícia, né? E o 872, ela é bem categórico, ele diz que o oficial de justiça deve lavrar um laudo, e não um auto, um laudo. Se é para lavar um laudo, então é um trabalho primoroso, e dentro desse laudo, o oficial de justiça tem que descrever as características do bem, né, o estado em que se encontra e o valor. E tudo isso só é permitido, e tem sim, e fala também da vistoria, né, que tem que ter a vistoria. Tudo isso só é permitido com a confecção de um laudo. Então, muita gente se fecha, muitos colegas se fecham para esse tipo de trabalho, essas aberturas, e a gente tem que fazer uma leitura mais ampla e trazer ela para dentro do nosso trabalho. Então, diante disso, juntamente com o colega oficial de justiça de São Paulo, o Sebastião Wagner Speroni, que eu mando até um abraço se ele estiver nos assistindo agora, e a todos os colegas lá do estado de São Paulo, em 2017 eu estive lá e nós fizemos uma parceria. Eu, com meu conhecimento na área de informática, pelo fato de ser analista de sistema, ele tinha acabado de fazer um curso de avaliação e nós juntamos, né, os dois conhecimentos e fizemos essa primeira planilha, que daí nasceu a ideia de fazer outras planilhas programadas, planilhas que permitem que, com o preenchimento intuitivo, o oficial de justiça faça um trabalho primoroso, um verdadeiro laudo, né? E é nessa planilha o que foi que a gente fez. Nós fizemos a questão da penhora em si do imóvel, ele pode ser penhorado, e um laudo de avaliação à parte, com cerca de 4 laudas, né? Tudo isso para trazer qualidade, e a gente vai melhor exemplificar nessa planilha daqui a pouco. E outra situação que a gente pode tirar proveito no CPC, inclusive Marcos, né, outro dia conversou comigo, para a gente ver a questão do oficial de justiça como conciliador, né?
O CPC, no 154, parágrafo único, ele já trouxe uma possibilidade do oficial de justiça registrar, né, a proposta de acordo quando a gente vai citar o executado. No ato da citação, o oficial de justiça já pode perguntar ao cidadão lá se ele tem a intenção de apresentar uma proposta para liquidar aquele débito. E eu mesmo já fiz isso, já inclusive processos que se arrastavam há algum tempo, né? Quando eu citei ou intimei a parte, registrei a proposta de acordo no verso do mandado, digitalizei e a parte contrária aceitou o mandado, porque o juiz manda intimar a parte para em 5 dias ela se manifestar, o processo não para, não existe nenhum prejuízo no andamento do processo, e a gente consegue fazer um trabalho de qualidade, um trabalho que, de certa forma, é um trabalho de conciliação, né? Existem situações em que o nosso trabalho precisa de um conhecimento técnico específico. Eu já fiz uma busca e apreensão de um menor para pegar da mãe e entregar ao pai, porque era uma questão de regulamentação de visita, a mãe não estava querendo entregar o filho, e nessa diligência eu tive que adotar procedimentos de conciliação, porque o clima estava muito tenso, eu só com 2 policiais para me dar suporte, num sítio distante aqui da comarca, né? E tive que usar o bom senso. Tinha acabado de fazer um trabalho de conclusão de uma especialização justamente com esse tema do oficial de justiça conciliador, e consegui com isso, né, cumprir o mandado a contento, aplicando essas técnicas no manual que tenho do CNJ, o CNJ e o PNUD, se não me engano. Então, são essas situações que a gente pode implementar no dia a dia e, com esses conhecimentos, melhorar muito o nosso trabalho, né? O trabalho de qualificação, não ficar esperando somente que o nosso Estado patrão, ele venha, né, porque está muito difícil, né, a categoria a gente tem que acordar, porque o que a gente vê aí é o pessoal querendo tirar direito dos oficiais de justiça. Aqui na Paraíba mesmo, mexeram agora na nossa indenização transporte, né? Então, assim como na Paraíba, outros estados, eu acredito também que vocês aí, os federais, sofrem com isso. E vejam que a questão da indenização transporte, eu fiz até um registro aqui, tem a questão da resolução 153 do CNJ, que diz que o pagamento deve ser integral, justo e antecipado. Max até me colocava aí que vocês recebem e fazem um relatório para receber a posterior. Era até uma dica que eu ia dar. Como é que pode receber a posterior se você tem que receber antes, né? É uma coisa interessante. E está lá na resolução 153 do CNJ. Ou seja, os próprios tribunais não cumprem a norma que está lá posta. Aqui na Paraíba a gente tem uma briga grande com o Tribunal de Justiça. Quando eu digo a gente, é o sindicato, né, que representa a gente, que não cumpre a 153. O CNJ já mandou cumprir por diversas vezes e eles vêm, né, naquela situação. Então, são essas situações que a gente, enquanto categoria, e veja, todos os oficiais de justiça do Brasil, independentemente de estado e de se é federal, se é estadual, a gente tem que haver uma união da categoria como um todo, porque, sinceramente, o que se vê é como se a gente fosse o vilão, né? E eu acho que a gente tem que se organizar nesse sentido. E pegando o gancho aí para a gente passar para o próximo tema, já, inclusive com essa notícia boa aí que Max trouxe, né, sobre a portaria do cumprimento de mandado de forma remota, né, aí no tribunal de vocês, em cima daquele vídeo, e essa certidão que eu vou pedir aí para o nosso irmão Ed apresentar, ela tem no meu livro também. Eu vou apresentar ela justamente como, né, eu visualizo o cumprimento de forma remota e creio também que esses efeitos, né, que a pandemia está trazendo agora, pós-pandemia, nós vamos continuar fazendo muita coisa que a pandemia trouxe, né? Não só as coisas ruins, né, mas também essas situações de adaptação. E eu entendo que o trabalho do oficial de justiça tem que se aproximar, tem que ser inserido dentro das novas tecnologias. E aponto, inclusive nesse último vídeo que fiz no meu canal do YouTube, como nós criaremos uma espécie de diligência híbrida, né? É aquela diligência em que nós faremos a diligência tanto presencial como de forma remota. E eu até explico para essas, mas como assim, Norberto? É o seguinte, eu até digo o seguinte, que os tribunais, quando vão arbitrar o valor da indenização de transporte da gente, acham que nós, em uma diligência, a gente vai encontrar a parte.
e todos os colegas aqui sabem o que eu estou dizendo, geralmente a gente dá 3, 4 viagens no endereço para encontrar a parte. E principalmente naqueles casos quando é citação por hora certa, que a gente tem que ir 2, né? Mais 1, 3, né? Tem que ir várias vezes. E essas diligências de transporte, né? O tribunal contabiliza como uma. Né? Então, essa diligência híbrida, eu coloco o seguinte: a gente vai fazer a diligência no primeiro momento, a parte não se encontra, mas também não está se ocultando. Então, a gente localiza o telefone dela e, quando retornar para casa, conclui a intimação ou a diligência através do meio remoto. Então, eu batizei esse procedimento como diligência híbrida. E eu acho que vai ficar bem fixado esse entendimento pós-pandemia, porque a pandemia está criando essa situação, né? Então, vou pedir a Ed aí para colocar o modelo de certidão, por gentileza. Bom, pessoal, essa certidão, ela, como está aí, vocês estão visualizando agora, eu cumpri ela durante um plantão judiciário aqui da comarca de Sousa agora, durante a pandemia, né? E como eu usei o exemplo lá da citação por hora certa, a minha certidão de citação por hora certa, eu faço ela em 2 momentos. Primeiro, eu lavo uma certidão que constata a ocultação da parte, né? O critério subjetivo da ocultação da parte, e, no segundo momento, eu concluo a citação por hora certa na segunda certidão, né? Quem tem o meu primeiro livro, tem esse modelo lá, inclusive tem no site também, se quiser, o pessoal quiser baixar no meu site, tem lá esse modelo de certidão por hora certa. Da mesma forma, eu entendo que é essa certidão, né, da intimação ou da citação através dos meios eletrônicos. Por quê? Porque na primeira certidão eu entendo que nós devemos fazer a identificação da parte. Nós, através da nossa fé de ofício, que eu coloco ela como uma espécie de autenticadora, né? Como uma espécie de norma de situação que vai bater o martelo para dizer que aquela pessoa é ela mesma. Porque uma coisa é se a gente pode correr o risco de ligar para uma parte e atender uma filha e a filha dizer que é a mãe, né? Ou o filho dizer que é o pai. Então a gente tem que se cercar de métodos para que a gente ateste que aquela pessoa que está recebendo a intimação de forma eletrônica seja ela própria. E nessa primeira certidão aí de cima, levanta aí um pouquinho aí, por gentileza. Aqui, nessa certidão, eu levo ela como fundamento o artigo 3º da Resolução 313, né? Coloco o telefone e o WhatsApp da parte, né? E faço a identificação da parte. Com essa identificação, eu faço o batimento dos dados da seguinte forma: eu vou no processo, pego lá a identidade da parte, o endereço dela, né, a filiação, pego tudo direitinho, e ao ligar para ela, eu peço para ela fazer a confirmação do nome completo, do número do RG, do pai, da mãe e do endereço. Com isso, a gente consegue, né, atestar que aquela pessoa é ela, né? Que é a pessoa que a gente está falando, é ela própria, que é a que vai receber o mandado judicial. Coloca a hora que foi feito o procedimento, tudo, e digo que em seguida vou ligar para ela através do WhatsApp, vou falar com ela através do WhatsApp, seja através de videoconferência ou através de uma troca de mensagens, e em seguida mando para ela cópia da intimação e do anexo, que deve acompanhar o mandado, seja decisão judicial ou uma sentença ou qualquer outra coisa, né? E na certidão, logo abaixo, né, eu dou a pessoa como efetivamente intimada, dizendo que após falar com ela, após fazer a devida identificação dela, né, ainda ao telefone, digo que dei conhecimento de todo o teor do mandado, e também faço aqui, avoco o princípio da instrumentalidade das formas, né, para deixar bem claro, porque alguém pode dizer isso, não, mas esse método aqui não está legal. Eu digo, não, mas pelo princípio da instrumentalidade das formas, que tem previsão legal, tanto no CPC como no CPP, nós podemos avocar um outro meio, desde que não haja prejuízo para as partes, e que a gente faça esse procedimento, inclusive com o objetivo principal, que é de evitar a contaminação pelo Covid-19.
E vejam que nessa certidão eu também fiz a assinatura digital dela, porque foi um plantão judiciário de final de semana, eu tive que enviar para o e-mail da técnica judiciária que estava de plantão e assinei ela de forma digital. E esse é outro assunto que a gente trata também no livro, né? Pode passar para a próxima tela. Bom, esse aqui é o meu modelo de print. O que é o print? Eu costumo dizer, o print é a assinatura, praticamente a assinatura digital da parte, né? Ela está dizendo que recebeu, que tomou ciência dos anexos, e eu faço essa abertura aí, é uma sugestão. Os colegas podem também ter outro método, mas a minha sugestão é o seguinte, é que nós temos a necessidade de nos identificarmos. Então eu coloco, aqui é Francisco Norberto Gomes Carneiro, oficial de justiça do plantão extraordinário da comarca de Souza, matrícula tal, conforme contato telefônico, né? Isso aqui já é para registrar que eu liguei para ela, que eu falei com ela, né? Que dei ciência por telefone. Estou enviando decisão judicial para sua ciência. E logo abaixo envio os anexos em PDF e depois, passa aí para a próxima tela, Ed. E depois peço a ela para confirmar o recebimento, e a pessoa confirmou o recebimento, agradeço e concluo a intimação ou a citação de forma remota, de forma eletrônica. Como eu disse, isso aqui, tanto esses prints como a certidão são juntados lá no processo para aprovar todo o procedimento que nós fizemos e dar segurança ao nosso ato. Porque depois, uma parte ou qualquer outra pessoa interessada no processo não vem alegar nulidade, não vem alegar de que efetivamente a gente não deu ciência de acordo com o normativo que a gente dispõe hoje. Tá certo, meus irmãos? Então, a gente vai passar agora para a parte dos autos. Nós temos 2 modelos de autos aí para ser apresentado, e como o tempo está meio corrido, a gente está tentando acelerar aqui, tá certo? Então, essa certidão tem no livro. Esse modelo de print eu disponibilizei no vídeo que nós fizemos no nosso canal do YouTube, está lá para o pessoal ver e tirar mais dúvidas que tem lá no vídeo, né? Passa aí para a próxima tela, por favor, Ellen. Bom, pessoal, esse aqui é um modelo, eu trouxe 2 modelos, no caso nós temos 9 modelos de autos no livro, mas nós vamos apresentar esses 2 aqui. Esse primeiro é um modelo de penhora e avaliação de veículo, né? Vejam que todos os autos e planilhas, eles seguem um padrão, justamente para não confundir. E em todos eles nós temos aqui a identificação do tribunal, né? Pode baixando aí, isso. Os dados da ação, né? Os dados do veículo, com todas as características do veículo. E além dos dados, vem uma coisa interessante. Pode parar aí, a descrição do veículo. Pode descer mais um pouquinho? Pode descer, pode descer um pouco. Isso. A descrição do veículo. O que é a descrição do veículo? É a gente anotar todas as características que o veículo tem, inclusive se está faltando peça, se tem um arranhão, se tem um amassado, enfim, tudo. Por quê? Com base justamente no artigo 872 do CPC, onde nós temos que descrever todas as características do bem que a gente está penhorando e, consequentemente, avaliando, tá bom? Então, vamos baixando aí. Vejam que é bem intuitivo, né? E aqui a fonte de preço que nós utilizamos, eu utilizo sempre a FIP, a tabela FIP. O valor, inicialmente, ele pode ser um valor cheio. Por exemplo, esse veículo foi R$23 mil, mas, dependendo da situação, existe um critério de abatimento que pode haver um desconto e esse valor ser um valor bem reduzido, né? Dependendo da situação do veículo. Aí, logo abaixo, aí vem os dados do depositário, que é necessário, inclusive com o número de telefone, né? E os dados do oficial de justiça. E passa aí para a próxima tela, Ed. Essa aí é a parte de inserção de dados. Essa parte de inserção, ela é bem intuitiva. E aqui na parte do auto de penhora, né, e avaliação que a gente está aqui, ele já gera tudo automaticamente. O que vai ser preciso, o oficial de justiça colocar nesse auto de penhora e avaliação, vai ser tão somente a logo, né, do tribunal, do respectivo tribunal de justiça, que ele vai colar ali naquele canto, somente isso, e colando a primeira vez, ele já fica preenchido para os próximos autos, né, não vai ser preciso mais fazer esse procedimento. Baixa aí, por gentileza, Ed.
Como vocês podem ver, todas as características que foram anotadas do veículo, e um fator importante, pode parar aí, por gentileza. E um fator importante que eu entendo que tem que haver nas nossas avaliações é o registro fotográfico, tanto de imóvel como de bens móveis, como pode ser automóvel, motocicleta, qualquer outro bem, nós temos que fazer o registro fotográfico. Inclusive, outro dia eu fiz uma busca e apreensão do veículo e o registro fotográfico tirou uma dúvida, suscitou uma dúvida entre a parte e o escritório de advocacia, que diziam que tinham tirado uns faróis de CBE do veículo. E o registro fotográfico tirou essa dúvida e o caso foi resolvido. Pode baixar aí, por gentileza. E no final aí vem a avaliação, e tudo que o auto faz, tudo é de forma automática, né? A parte da avaliação, o valor por extenso, ele já faz tudo, ele preenche tudo. A parte do depositário, né? O oficial de justiça, o depositário fiel, se for necessário também aí, nos casos, sempre que possível, está lá no 154, as nossas diligências devem ser assistidas por testemunhas, né? Ele não diz que é obrigado, sempre que possível, né? Mas aí, nesse caso, a gente deixa para uma eventual necessidade. E esse aí é o auto de penhora e avaliação. Mas existem situações, a gente já pensando nisso, a prática traz essas situações, que o oficial de justiça pode somente fazer a avaliação do veículo. Então, pode passar para a próxima tela. Próximo. Pronto. Essa avaliação aqui, ela foi gerada, né, justamente também daquela planilha, porque o bem podia já ter sido penhorado. E o juiz pediu uma reavaliação. Então, o oficial de justiça vai fazer somente a avaliação e preencher somente a avaliação. Para isso, também a planilha, ela tem essa previsão. Com todos os dados que tinha lá na penhora, também ele traz para cá. E a avaliação, pode baixar aí. Percebam que temos o registro fotográfico. É necessário. Eu entendo como necessário, porque está lá no 872 de forma bem clara. Para mim, não existe dúvida. Então, pode passar para a próxima tela. Todos os autos, eles geram uma capa. E na capa aqui, o colega que estiver preenchendo o auto, ele também só vai colocar logo do respectivo tribunal. Todo o restante é preenchido de forma automática, o nome do tribunal, a cidade, a vara, o número do processo, o nome do oficial de justiça, a matrícula do oficial de justiça, tudo já é preenchido de forma automatizada na planilha. Todos eles têm essa capa que é para dar também um brilhantismo no trabalho, deixar o trabalho mais bem acabado, não é isso? Pode passar para a próxima tela. Bom, pessoal, essa aqui, muitos colegas do Brasil todo têm interesse nessa planilha, que é uma planilha de avaliação de penhora e o laudo de avaliação de imóvel, né? Como vocês podem ver, ela também, da mesma forma da outra, ela tem os espaçozinhos em verde. Sim, todas as planilhas são protegidas com senso. Os colegas só vão poder acessar justamente essa área verde, né? Essa área verde de preenchimento. Então, à medida que você vai preenchendo, ela já vai passando para o campo seguinte, né? E pode baixar aí, Ed. Baixa aí, por gentileza, porque tem umas particularidades aqui Pronto. Aqui, só os dados do imóvel, certo? Inclusive, é interessante que o oficial de justiça pegue a ficha cadastral na prefeitura. Geralmente, aqui em Sousa, a gente não tem problema com a prefeitura, o pessoal sempre presta essas informações, e onde nessas informações tem o metro quadrado de área coberta, metro quadrado geral, do terreno geral, tem tudo. Então, todas essas situações podem ser buscadas no setor imobiliário da respectiva prefeitura. Podem ir baixando. A infraestrutura existente na rua, a perspectiva de mercado, sempre a gente coloca. Pronto, dá uma paradinha aí. A descrição do imóvel. Aqui a gente coloca aqui o metro quadrado do imóvel, né? A construção existente por metro quadrado, e uma coisa interessante, a data da vistoria do imóvel. Vocês perceberam que lá se vocês forem olhar o artigo 872 do CPC, ele vai dizer que ele tem que ter a vistoria. Então, além da data de elaboração que a gente coloca lá no início do laudo, essa data também ela é de suma importância, que é o dia que nós fizemos a vistoria do imóvel, tá certo? Pode ir baixando aí, meu irmão. Aqui, pessoal, só um momentinho. Pronto, para aí, por favor. Aqui nós temos a tabela amostral, que essa é de suma importância. Os colegas
Max até me fez uma pergunta outro dia. Nós trabalhamos com essa planilha com um método comparativo. O que quer dizer isso? Nós trabalhamos com a possibilidade de avaliar um imóvel, né, igual a outros que estejam sendo comercializados ou que foram comercializados naquele setor, principalmente naquela rua, né? E aqui, nessa tabela amostral, é necessária essa informação para a gente chegar ao preço do metro quadrado naquele setor. Com isso, a gente chega fácil, bem fácil. É necessário, no mínimo, 3 amostras, né? Na capital, aí, para vocês, é bem mais fácil do que para a gente aqui no interior, eu vou dizer por quê. Vocês aí dispõem de várias imobiliárias, de vários sites, né? E essa tabela mostra com essas informações das imobiliárias, dos sites das imobiliárias. Porque você vai colocar aqui essa informação, o valor, e vai dizer a fonte. Logo abaixo aí você tem que dizer a fonte, a referência de onde você pegou, né, essa informação, justamente para dar segurança. Isso aqui é um laudo, não é uma mera informação. Nós temos que amarrar a informação desses imóveis da tabela amostral com a referência de onde a gente conseguiu essas informações. O interessante é que se pegue os 5 imóveis, mas se não for possível, que tenha pelo menos 3 imóveis para a gente chegar a um valor mais aproximado e mais justo do imóvel. Pode baixar. Pronto, para aí, por favor. Aí, justamente aí. Essa aqui é a tabela, os fatores de ponderação. Na planilha, os fatores de ponderação estão citados lá à parte. Quando o colega tiver alguma dúvida de preenchimento, ele vai lá na tabela de fator de ponderação e coloca o percentual justamente nessa partezinha verde da planilha. Aqui nesse exemplo, a gente só colocou 10% do fator de oferta. O que é essa tabela de ponderação, os fatores de ponderação? A gente parte do princípio que os 2 imóveis são iguais, certo? Que tem a mesma infraestrutura, que é próximo que tem energia elétrica, que tem esgoto, que tem rede de água. E à medida que se você está fazendo a avaliação do imóvel e o outro imóvel, o imóvel da amostra que você está avaliando, se ele não tiver essas características, você vai aplicando o percentual daquele fator que não existe para que o valor ele seja adequado, para que se consiga, né, o valor do metro quadrado homogeneizado. Né? Essa é a palavra. E veja que logo aí abaixo ele já dá o valor do metro quadrado homogeneizado. E lá na frente ele vai justamente calcular o metro quadrado em cima desse valor homogeneizado. Pode baixar. Aqui ele faz o cálculo, ó. Pode parar aí. Ele faz o cálculo. E nessa parte vermelha aí é o valor do imóvel. Inclusive ele faz um arredondamento. Vejam que o valor inicial ele ficou com os valores fechados. Ele faz um arredondamento de 1%, né? Ele arredondou para 1% e ele coloca uma margem de negociação entre 10% a mais e 10% a menos, que é o valor possível de negociação. Ele fica nessa oscilação de preço, né? Pode baixar. Aí vem aí os dados do depositário, né? Os dados do oficial de justiça, pode baixar. E agora nós vamos para o alto. Próxima tela. Pronto, essa aqui é a tabela dos fatores de ponderação, tá certo? Como eu falei. Na dúvida, o colega vem dar uma olhadinha lá nos fatores de ponderação e aplica o percentual de desconto lá na tabela para que o valor do metro quadrado homogeneizado seja fiel. Pode passar para outra tela. Essa aí é só uma tabela de referência ao preenchimento. Pronto, esse aqui é o auto de penhora que gerou. Da mesma forma, vejam que pede somente ali a logo do respectivo Tribunal de Justiça. O auto já está todo preenchido, pode baixar. Já está todo preenchido com as informações que foram prestadas, tudo de forma automatizada, certo? Pronto, esse aí é o auto de penhora. Aí vamos agora para o que o pessoal mais gosta, que é o laudo de avaliação. Pode passar para a próxima tela. Pronto, da mesma forma, né, esse aqui, o laudo, eles são 4 páginas, né? E vai se inserir também a logo do respectivo tribunal no início de cada página. Vejam que todo o laudo já está todo preenchido de forma automatizada. E a gente tem mais 2 situações lá embaixo que eu quero mostrar a vocês. Pode ir descendo, Ed. Pode ir. Essa parte aí ela já está toda preenchida em cima daquilo que a gente fez, certo? Pode descer um pouquinho.
Pronto, nessa figura aí, deu uma paradinha. Aqui é o registro fotográfico, né? O registro fotográfico da fachada do imóvel, né? Que a gente vai fazer essa foto no dia que for fazer a vistoria. Faz a vistoria, tira a foto e coloca essa foto no laudo. Pode baixar. Aí é o método de avaliação, como eu disse, é o método de comparativo, né? É feito por comparação. Está aqui para os colegas, inclusive com base na lei dos avaliadores, que é a 1066, e as normas da NBR. Todos esses procedimentos que são colocados aqui são em cima das normas da NBR e da lei dos avaliadores, tá certo? São coisas bem criteriosas, pode baixar. Aí a tabela amostral, que a gente mostrou lá, ela traz os dados para cá, pode descer. Aí a tabela dos fatores de ponderação, a avaliação, pode descer. E aqui, pode parar aí, esse gráfico, o gráfico de dispersão de valores. A própria planilha já gera automaticamente essa dispersão de valores. Esse ponto vermelho é o imóvel que a gente está avaliando. Esses outros pontinhos azuis que tem aqui são os imóveis da tabela amostral, que a gente colocou lá, justamente para se ter uma ideia, né, da dispersão desses valores, para saber se eles não ficaram muito, muito distantes, né, do valor que a gente está avaliando, dos valores dos imóveis daquele setor, né? Pode baixar aí. E aqui, efetivamente, pode dar uma paradinha aí, o fechamento do laudo, onde a gente diz aqui que avalio. Inclusive, tem uma expressão, logo quando eu entrei no Tribunal de Justiça, que eu não gostava e ficava muito incomodado quando os colegas diziam que achei valer. Isso não existe. Nós somos avaliadores, nós temos que ser taxativos e dizer que avaliamos. Nós avaliamos e, para dizer que avaliamos, precisamos ter critérios técnicos e científicos para aplicar dentro do nosso trabalho. Então, aqui, de forma taxativa, a gente diz o seguinte: desta forma, avalio o imóvel em R$259 mil, tudo já preenchido de forma automática, né? Sendo que é provável que seja comercializado dentro do intervalo de confiança, ou seja, entre 284 mil, que é 10% a mais, ou 233 mil, que é 10% a menos. Tudo isso com base nas normas da NBR, né? Essa oscilação de valores para 10 para mais e 10 para menos. Então, esse aqui é o laudo de avaliação que a nossa planilha gera. Pode passar para a próxima tela, meu irmão. Como lá no auto de penhora, aqui no laudo de avaliação também a capa é gerada de forma automática, precisando inserir somente a imagem, a logo do respectivo tribunal. Pode passar para a próxima tela. Bom, pessoal, essa parte aqui final, no nosso livro, no final de cada planilha, de cada auto, nós colocamos essas considerações complementares e esse QR Code, juntamente com esse link, para os colegas baixarem as planilhas de forma gratuita. Todo aquele que comprar o nosso livro vai poder baixar todo esse material de forma gratuita e usar da melhor forma que desejar, certo? É só quem quiser baixar pelo QR Code, baixa. Quem quiser baixar pelo browser, baixa do seu computador com esse link aí, sem nenhum problema. E a intenção da gente com esse trabalho, além de levar qualificação, é aprimorar mais ainda. Esse primeiro material a gente pensou dessa forma e nós já pensamos em outros projetos de novas ferramentas tecnológicas dentro do trabalho do oficial de justiça. Somado a essas 9 planilhas, a esses 9 autos que nós colocamos dentro desse livro, nós temos esse assunto, né, que é a intimação através dos meios eletrônicos de forma remota, e temos também a assinatura digital, porque por mais assim simples que seja, muita gente não sabe como assinar um documento digitalmente. E nós precisamos levar esse conhecimento a todos, né? Tem muita gente que se fecha para a questão das tecnologias, acha que o nosso trabalho ainda está no CPC de 73, e nós precisamos dar um plus na categoria para a gente levar visibilidade ao nosso trabalho, que é de suma importância. Então, eu acho que eu até já passei do meu tempo, né? Eu dei uma acelerada danada aqui, Max e os colegas, Ed, desculpem se passei do tempo aí, mas é porque é muito conteúdo para dar em pouco tempo. A gente tentou condensar da melhor forma possível, porque é muita coisa, né? E espero ter atingido o objetivo e fico à disposição dos colegas para as interpelações. Eu gostaria imensamente de agradecer o convite e dizer que estou sempre à disposição dos colegas para a gente compartilhar conhecimento, né?
a gente dividir conhecimento, para a gente aprender junto. Inclusive, desse fechamento aqui, eu gostaria de fazer um registro nessa questão dos tipos de mandado urgente durante a pandemia. Parece que o problema é igual em todo canto, né? Porque a gente aqui também tem magistrado que está querendo expedir de tudo, de todo tipo de mandado. Por quê? A resolução 313, ela está em plena vigência ainda. O que a 322 do CNJ, a 303 do CNJ e a 322 do CNJ. O que a 322 fez foi autorizar aos tribunais, diante da situação sanitária de cada estado, de cada região, a fazer o retorno gradual, né? O retorno gradual. Ela não caçou os efeitos do artigo 4º da 313, que é onde disciplina quais são as urgências, né? E, por exemplo, aqui no estado da Paraíba, a gente tem o ato 33, e no ato 33, ele diz quais são os tipos de processos que podem ser trabalhados, somados àqueles do artigo 4º da resolução 313. Então, muita gente confunde, e teve até uma pergunta aí, acho que uma colega colocou aí, Cândida, ela colocou dizendo que o pessoal comunicasse isso, acho que até ela sugeriu a representação das pessoas que desobedecem, que colocam a vida do oficial de justiça em risco de forma desnecessária, né? Como esse exemplo aí que a colega citou, foi Cláudio, que o cara foi intimado para apresentar a CTPS, se o fórum está fechado, apresentar a quem, pelo amor de Deus, né? Esse tipo de situação que o pessoal dos cartórios precisa ter mais empatia com a função do oficial de justiça. Isso, a coisa não é de brincadeira. Toda essa situação de pandemia aí, todas essas normas que foram criadas foi para proteger a todos os servidores, inclusive o oficial de justiça, né? Mas, infelizmente, o pessoal acha que a gente é de aço, de ferro, e que a gente é imune à Covid. Eu acho que o oficial de justiça já tomou a injeção. Isso aqui fica a título de reflexão e crítica e, de certa forma, um desabafo. Porque é isso que a gente vê, e que em todas as casas do Poder Judiciário o oficial de justiça não é tratado com devido respeito. A gente só constata isso, né, diante de tudo que foi exposto aqui pela colega, por Cláudio, e aqui na Paraíba não é diferente, meus irmãos. Então, eu quero agradecer imensamente, né, agradecer a Cláudia, a Gerson, presidente, né, do Sintrajuf, parabenizar a colega Clarice pela brilhante explanação, aprendi muito, minha irmã, viu? É esse tipo de coisa que a gente tem que fazer. Todas as regiões do Brasil, a gente tem que interagir, a gente tem que se entrosar. Os problemas daqui pode ser o de vocês amanhã, aí, entendeu? Eu sempre digo que a visão da categoria tem que ser macro. Nós não podemos pensar um problema só aqui no estado da Paraíba, só aí no Rio Grande do Sul. O problema da categoria é macro, é nacional. Então, esse tipo de evento, Max, parabenizo você e a todos, né, a Ed aí que está na mediação, né, parabenizo a todos e peço que vocês continuem com esse tipo de evento, trazendo outras pessoas com outros conhecimentos para a gente somar e aprender mais e trazer mais qualidade ao trabalho do oficial de justiça. Esse é o principal objetivo de todos esses trabalhos que eu faço, né? Até em nível acadêmico, eu trabalho sempre o tema da categoria. Então, obrigado a todos e espero ter atendido, né, o objetivo da live hoje. Muito obrigado. Obrigado, Norberto. Queria parabenizar pelo debate, né? Como a gente previa, né, os nossos convidados aí vêm com muito conhecimento, com muita experiência do assunto, né? E principalmente com muito engajamento, né, na busca de afirmar aí o ponto de vista dos servidores no exercício do trabalho, como eu disse no começo. Então, mais uma vez, parabéns, obrigado, Norberto, obrigado, Clarice. E aí, boa noite a Ed, a Max, que podem encerrar aí com